Eu tenho trazido muitos casos antigos, casos brasileiros, mas esse caso em específico eu decidi fazer uma exceção. Decidi trazer agora, depois de assistir a série da Netflix que fala sobre isso, e após receber algumas mensagens e pedidos de inscritos falando sobre esse caso também. Então, o vídeo de hoje é sobre o caso Assunta, uma criança que aos 12 anos faleceu em circunstâncias misteriosas e os seus pais foram dados como culpados. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, a gente tem vídeos toda quarta e todo domingo de casos criminais de qualquer lugar do mundo e você pode deixar também a sua sugestão de caso aqui nos comentários. Se você é novo por aqui também, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, compartilhe com seus amigos que ajuda bastante aqui no crescimento. Então, sem mais enrolação, bora logo pro caso! Assunta Yongfang Bastera Porto nasceu no dia 30 de setembro de 2000 na Yongchu, Hunan, na China. Antes de completar 1 ano, ela foi adotada por um casal espanhol, que eram chamados Alfonso Bastera Camporo e Maria del Rosário Porto Ortega. A Rosário era de uma família muito importante, o seu pai era advogado e foi nomeado cônsul da França antes de falecer. A Rosário, seguindo os passos do pai, estudou Direito na Universidade de Santiago de Compostela e também herdou o cargo do pai de cônsul da França. Em 1990, ela conheceu o Alfonso, que era um jornalista nessa época. Em 1996, eles se casaram em uma cerimônia deslumbrante. Os dois se casaram, inclusive, sob o regime de separação de bens. Por mais que eles quisessem formar uma família, terem filhos e tudo mais, eles não podiam, porque a Rosário sofria de surtos de lúpus eritematoso, que é uma doença inflamatória, autoimune e crônica do tecido conjuntivo. Essa doença pode se desenvolver nas articulações, rins e pele, e é uma doença muito séria que precisa de cuidados muito intensos, cuidados específicos. Então, na época, como ela não conseguia engravidar, os médicos inclusive aconselharam ela a não tentar engravidar, porque poderia ocasionar um aborto. Por conta disso, os dois começaram a pesquisar sobre a adoção e iniciaram um processo que durou 2 anos de uma adoção na China, porque lá seria menos burocrático e mais fácil, digamos assim. Não demorou muito para que eles conseguissem essa aprovação e no ano de 2001 eles adotaram a Assunta. Na época ela tinha 9 meses e ela estava no Instituto de Bem-Estar de Guiyang. A Assunta cresceu sendo uma criança exemplar. Ela era muito inteligente, intelectualmente talentosa, falava várias línguas, inglês, francês, alemão, chinês, entre outros. Fazia aulas de música também, ela tocava vários instrumentos. E chegou a pular uma série do ano letivo na escola devido à sua inteligência. Para as pessoas, a família era considerada uma família perfeita. Era um casal feliz, de classe média alta, vivendo em um local muito bom, uma advogada promissora, um jornalista renomado e uma criança muito feliz e muito inteligente. A Assunta passava praticamente mais tempo na escola do que em casa. E tudo porque ela até exigia alguma dessas aulas, ela gostava disso supostamente. A sua rotina aos sábados era basicamente acordar às 7 horas da manhã, às 8 ela tinha aula de chinês, às 10 ela tinha balé, depois francês, e depois do almoço ela tinha aulas de piano e violino. Ela era considerada uma criança tímida, porém em casa ela costumava se soltar com seus pais, ela era muito engraçada, conversava sobre muitas coisas. Inclusive o casal foram os primeiros na Galiza a adotar um bebê da China. E por conta disso eles chegaram a participar de diversos programas de TV, eles apareciam muito na mídia, mostrando toda a sua história de amor e de carinho com a criança. Eles se descreviam como uma mulher apaixonada e um marido tranquilo, paciente e compreensivo. Porém, em 2009, a Rosário começou a apresentar alguns problemas de saúde mental. Inclusive, ela tentou acabar com a sua própria vida e, por conta disso, ela chegou a ser internada por 2 dias em um hospital psiquiátrico. Pouco tempo depois, os pais da Rosário faleceram quase que simultaneamente, em cerca de 7 meses de diferença, o que acabou piorando seu estado mental. Em uma das anotações do seu psiquiatra, a Rosário teria deixado bem claro
que ela vinha estando muito irritada com a sua filha e que a filha a incomodava. Em 2012, a Assunta já estava cansada de ser uma criança exemplar. Ela não queria ser uma criança prodígio, ela não queria ser um exemplo, ela queria ser uma criança. E mesmo que ela parecesse feliz, ela algumas vezes acabava também demonstrando o seu descontentamento com os seus pais. Como uma certa vez, enquanto ela fazia uma de suas atividades, estava próximo de conhecidos, e ela disse que ela só fazia aquilo porque a sua mãe gostava, como se ela estivesse sendo obrigada a fazer isso. Em setembro daquele ano, a Assunta voltou à escola depois de passar longas férias de verão com a sua babá e sua madrinha. Elas ficaram por um tempo em um resort na praia, onde ela se divertiu demais. Foram os seus momentos ali mais felizes da sua vida. Quando ela voltou, os seus pais passaram somente uma semana em um período de 6 semanas com a filha. Isso porque no momento eles estavam passando por muitas dificuldades como casal. Em 2013, o Alfonso descobriu que a Rosário estava tendo um caso com um empresário de sucesso chamado Manuel Garcia. Ele era considerado um homem bem-sucedido, um homem energético e seguro de si, e segundo a Rosário era completamente o oposto do seu marido, que agora ela vinha considerando antissocial, apático, entre outras coisas. Lendo alguns e-mails da mulher, o Alfonso descobriu então o caso e o casamento deles desmoronou. Os dois, inclusive, se divorciaram durante esse tempo. Durante 3 semanas, ele passou morando com a sua família, mas ele voltou para a região alugando um apartamento praticamente na esquina da casa da Rosário para, segundo ele, sempre ver a sua filha sempre que pudesse. Durante pelo menos 4 meses, o casal se ofendeu bastante, principalmente por e-mails. O Afonso mandava muitos e-mails reforçando para Rosário a vergonha que sentia, principalmente pelo fato dela estar tendo um caso com um homem casado, que inclusive a mulher dele estava grávida. Não se sabe exatamente como que a Assunta reagiu à separação dos pais. Mais uma dúvida que todo mundo levantou era como que a casa se manteria sem o Alfonso. Porque era ele quem fazia todos os deveres. Era ele que cuidava da casa, que cuidava da alimentação, cuidava de medicamentos e tudo mais. Em junho de 2013, a Rosário teve uma espécie de colapso nervoso após o seu amante terminar o relacionamento com ela. Com isso, ela foi novamente internada, agora com sintomas físicos agudos, tonturas e convulsões. Por conta disso, o Alfonso voltou a apoiar Rosário, voltou a se aproximar da família, voltou a ajudar em tudo que ela precisasse, e tanto o Rosário quanto a Assunta faziam inclusive as suas refeições na casa do Alfonso. Estava quase tudo voltando ao normal, e ele até pensou inclusive que logo eles voltariam a morar juntos e viver como uma família. No dia 21 de setembro de 2013, a Assunta e a Rosário almoçaram na casa do Alfonso. Depois elas jogaram um jogo de cartas, assistiram um episódio de Simpsons e tudo parecia completamente normal. Naquela noite, por volta das 10h17, o Alfonso e a Rosário foram até a delegacia de Santiago relatar que a Assunta havia desaparecido. Segundo eles, a Assunta tinha sido deixada no apartamento da mãe às 19 horas, enquanto a Rosário se dirigia até a casa de campo da família, que ficava a 20 minutos dali, em uma cidade chamada Tel. Quando a Rosário voltou para casa, por volta das 9h30, a Assunta não estava em casa. E rapidamente ela ligou para o Alfonso para perguntar se a filha estava com ele, já que era só atravessar a rua. Ligaram também para alguns amigos, mas ninguém teve nenhuma notícia da jovem. Na madrugada, no dia 22 de setembro, 2 homens estavam voltando de um bar de carro e eles passaram por uma pista onde o Alfredo Balsa, que estava dirigindo, viu algo muito estranho no caminho. Ele chegou até a se assustar, achando que era um espantalho ou algo assim. Então ele decidiu voltar, eles pararam o carro, apontaram os faróis para o local e viram então uma garota caída à beira da estrada, na freguesia de São Simão de Ons, em Cachoeiras, a cerca de 5 quilômetros da casa de campo da família, em Tel. E aquele corpo era de Assunta e ela estava morta. Ela vestia uma calça de moletom cinza, manchada de lama, uma blusa branca puxada acima da barriga, e estava descalça, e seus pais tinham marcas mostrando que ela havia sido amarrada com um barbante laranja que inclusive foi encontrado ao lado do seu corpo.
Imediatamente começaram então a investigar também as imagens de segurança de toda a região, de lojas, de casas, para tentar traçar ali os seus últimos momentos. As imagens encontradas não coincidiam com o relato da Rosário sobre os últimos momentos em que ela esteve com a Assunta. Além disso, a casa de campo, que era realmente muito próxima de onde o corpo foi encontrado, também foi investigada. Em um certo momento, a Rosário disse à polícia que precisava usar o banheiro da casa. E ela foi seguida por um policial que achou muito estranho ela usar o banheiro do andar de cima. A casa tinha 5 banheiros, então tinha alguns banheiros embaixo e ela simplesmente foi para o mais difícil, que era o de cima. Segundo ela, porque era o único que estava funcionando. Quando o policial chegou no local, ele percebeu que na lata de lixo continha um pedaço do barbante laranja, mesmo o barbante utilizado no crime, mesmo que estava do lado do corpo da Assunta. Devido a tudo isso, a Rosário se tornou principal suspeita do caso e no dia do velório da filha, ela foi presa. No dia seguinte, o Alfonso também foi preso para mais investigações. Enquanto todas as buscas eram feitas, tudo era investigado, o casal chegou a dizer à polícia que no início de julho daquele ano, a Rosário foi acordada pelos gritos de Assunta, que acordou com um homem vestido uma roupa toda preta, com luvas pretas também de látex, curvado sobre a sua filha. Mas que no momento em que ela chegou no quarto, o homem fugiu, que tudo teria acontecido porque ela esqueceu a porta aberta da casa. Porém, ela não procurou a polícia na época e nem informou nenhum vizinho do que tinha acontecido, dizendo apenas para alguns amigos mais íntimos que um homem tentou matar a sua filha. Obviamente, isso ainda se tornou ainda mais suspeito para a polícia, já que ela nunca procurou a polícia para relatar sobre isso. E mesmo que dissesse que a Assunta teria ficado em casa quando a Rosário saiu, a polícia localizou também uma imagem de segurança que mostrava a Rosário com uma menina de cabelos compridos ao seu lado no carro, enquanto se dirigia até a casa de campo. E a menina era a Assunta. Segundo a perícia, no sangue e urina da Assunta foram encontrados níveis altíssimos de lorazepam, o mesmo remédio que a Rosário utilizava para suas crises de ansiedade e depressão. E foi declarado também que a Assunta morreu por asfixia após consumir pelo menos 27 comprimidos do medicamento naquele dia. Valor esse que seria 9 vezes mais alto do que a dosagem possível para um adulto. Outras coisas também foram sendo descobertas. No dia 5 de julho, um dia após o suposto ataque à Assunta, o Alfonso teria comprado 50 comprimidos para ansiedade e sono. No dia 9 de julho, a Assunta foi para a escola praticamente caindo em pé, como se ela estivesse dormindo realmente em pé. E naquela noite ela havia dormido na casa de seu pai e foi para a escola como se estivesse sonâmbula. Uma semana depois, a Assunta saiu de férias, voltando no dia 17 de julho, o mesmo dia em que o Alfonso comprou agora mais uma caixa do mesmo medicamento, agora com 25 comprimidos. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele voltou à farmácia, pedindo mais uma caixa, dizendo que havia perdido a outra. Somente durante o mês de julho de 2013, o Alfonso teria comprado 125 tabletes de medicamentos. Novamente, na escola, a Assunta apareceu muito sonolenta, no dia 22 de julho. E quando uma professora perguntou por que ela estava daquele jeito, ela respondeu que a sua mãe, que seus pais davam um pó branco que fazia ela dormir por dias. Quando foi questionada pelos professores, a Rosário disse que o medicamento era porque a filha estava fazendo um tratamento para alergia. Obviamente, a polícia procurou o pediatra da criança, que negou o fato, dizendo que a Assunta não tinha nenhum tipo de alergia e muito menos estava fazendo qualquer tratamento de alguma coisa. Enquanto a Assunta estava de férias, a Rosário voltou ao seu psiquiatra, que receitou novamente o medicamento que ela utilizava, mas ela não comprou no dia. Ela só voltou a comprar o remédio quando a filha havia voltado para casa. E mesmo com um arsenal de medicamentos, no dia 17 de setembro, o Alfonso comprou mais uma caixa de 50 comprimidos de lorazepam. Inclusive, em setembro, a Assunta ainda parecia muito sonolenta, começou inclusive a faltar as aulas, faltar os seus cursos, tudo que ela fazia. No dia 20 de setembro, a Assunta ficou sozinha em casa, enquanto a Rosário passou o dia em Pontevedra com o seu amante, novamente.
Era como se a Assunta fosse um peso para sua mãe e para seus pais, um luxo do qual eles não podiam simplesmente abrir mão, mesmo que quisessem seguir com suas vidas. Não tinha como eles voltarem atrás da adoção. De acordo com as câmeras de segurança, a polícia começou a organizar ali o que seria uma suposta cronologia do que teria acontecido. Então, naquele dia 21, às 17h21, a Assunta saiu da casa do seu pai e foi para o apartamento. Ali ela já tinha tomado 27 comprimidos do medicamento Orfidal, que é quase uma dose letal de acordo com o seu tamanho e idade, provavelmente misturado em alguma bebida ou comida. 7 minutos depois, a Rosário também foi ao apartamento atrás de sua filha. Tudo isso foi registrado em câmeras. Às 17h38, o celular da Assunta foi conectado à internet pela última vez. Às 18h12, a Rosário aparece entrando na garagem do seu prédio. Às 18h23, a Assunta foi vista caminhando com o seu pai próximo de sua casa. Todas as informações foram dadas por testemunhas e existe só a possibilidade de que algum horário ali esteja realmente errado, já que às 18h22, a Rosário também foi vista pelas câmeras indo para sua casa de campo com uma pessoa do lado que era possivelmente a Assunta. Então, nesse momento, os horários eles não batem. A suspeita era de que o Alfonso também estaria no carro, escondido no banco de trás. De acordo com as evidências, a Rosário mudou seu depoimento, dizendo que a filha realmente estava com ela no carro, porque elas iriam juntas para a casa de campo, mas que depois ela acabou lembrando que a filha tinha um dever de casa para fazer e voltou, deixando a filha na casa. Então nem ela sabia o que ela estava falando. E também não tinha nenhuma evidência dessa volta para casa, dessa segunda viagem. Segundo a perícia, a Assunta morreu antes das 8h da noite. E o seu corpo teria sido colocado no carro, amarrado em suas mãos e pés, colocado com cuidado na beira da estrada. Nesse momento, a Rosário foi vista em seu carro por um vizinho que a cumprimentou, mas, segundo ele, ela estava sozinha. A garota provavelmente já teria sido colocada no local ou estava amarrada já atrás do carro. E de acordo com o tamanho da jovem, o tamanho da Rosário, seria quase que impossível que ela conseguisse carregá-la sozinha, sem a ajuda do Alfonso. Porque se ela tivesse, de fato, carregado o corpo dela, arrastado, teria alguma marca, teria mais hematomas e não tinha. E nunca ficou claro, de fato, se houve ou não a ajuda do Alfonso nesses últimos momentos, além do fato de que ele realmente estava comprando medicamento nos últimos meses e que poderia estar drogando sua filha nesses últimos meses. E ele mentiu também, dizendo que ele estava sozinho em casa quando ele foi visto pela testemunha próxima à residência. Além disso, pouco tempo depois desse horário, o Alfonso foi visto por algumas câmeras, pelo menos 9 vezes, em um banco e fez mais de 20 ligações para telefones diferentes, o que pela polícia seria algo feito justamente para ter um álibi. Isso pouco tempo antes deles irem até a delegacia. E muitas perguntas ficaram sem resposta. Segundo os detetives, o Alfonso teria sido responsável por drogar a filha, enquanto a Rosário teria sido responsável por matá-la. O julgamento do casal se iniciou em outubro de 2015, durou 23 dias e foram 84 testemunhas e 60 peritos. Ninguém soube responder por que o Alfonso comprou mais de 170 comprimidos de lorazepam em 10 semanas. Ninguém soube responder por que tinha 27 comprimidos no corpo de Assunta. Os professores de Assunta disseram que a própria menina havia dito mais de uma vez que não sabia o que seus pais estavam dando, que ninguém dizia a ela a verdade e que inclusive ela chegou a dizer uma vez que eles estavam tentando matá-la. A Rosário e o Alfonso foram condenados a 18 anos de prisão cada um. Segundo o psiquiatra responsável pelo caso, a Assunta era um objeto para os seus pais. Mesmo que ambos os dois tivessem brigado sobre a autoridade parental e tudo mais, depois do término, a filha era um incômodo para eles. Inclusive, havia o depoimento de Rosário que dizia: "A minha filha me suga a vida. Isso me incomoda. Não tenho mais vontade de cuidar dela." E a Rosário, na verdade, odiava tarefas domésticas, odiava ser mãe. Segundo a acusação,
tanto o Alfonso quanto a Rosário estavam dando os remédios aos poucos como uma forma de enfraquecer a Assunta para que pudessem de fato acabar com sua vida mais fácil. Uma coisa que também chamou a atenção foi que o celular e o notebook do Alfonso desapareceram por alguns dias quando as investigações começaram. O notebook apareceu logo depois de algum tempo, já com os dados apagados. E ele nunca soube dizer por quê. Na casa de campo foram encontrados também lenços de papel com vestígios biológicos da Assunta e Rosário, que, segundo a acusação, teria sido utilizado justamente para sufocar a filha. Na camisa da Assunta também foi encontrada uma mancha, que, segundo o Departamento de Biologia, foi constatado que era uma mancha de sêmen. Porém, depois de um tempo, eles concluíram que a mancha tinha sido contaminada ainda dentro do laboratório mesmo, porque utilizaram a mesma tesoura para cortar o tecido e a mesma tesoura que utilizaram para cortar uma camisinha de um homem que estava sendo investigado por abuso sexual. Isso em outro caso. Então, isso também foi descartado. Uma das suspeitas era de que a motivação do crime teria sido dinheiro, principalmente por conta da morte dos pais da Rosário. E lembrando que as mortes aconteceram bem próximas, como eu disse. Ambos morreram com uma diferença de 7 meses no máximo. E os dois morreram dormindo. E logo após a morte, eles foram cremados sem qualquer investigação. Então, poderia também ter o envolvimento da filha em algo relacionado a isso. Principalmente ligado à herança, que era muito grande. E não se sabe também se a Rosário se sentia, de certa forma, ameaçada a perder a sua herança para sua filha, que era muito querida pelos avós. Chegaram até a cogitar a possibilidade dos avós darem toda a herança para a neta. No celular de Assunta foram encontrados também algumas fotos que ela teria tirado maquiada, com roupas sensuais, corpete e tudo mais, fazendo poses sensuais, de forma que ela parecia também muito cansada e sonolenta. E no celular do Afonso também foram encontrados uma grande quantidade de conteúdo pornográfico de mulheres asiáticas. Além de também fotos de Assunta como se ela estivesse dormindo, enrolada em lençóis, que só deixava sua cabeça para fora. Tudo era muito suspeito e nada foi muito investigado em relação a isso. Outra coisa também que levantaram foi um texto no blog da Assunta que ela escreveu meses antes da sua morte, dizendo: "Era uma vez uma família feliz, uma mulher, um homem e um filho. Um dia a mulher foi assassinada. O homem queria retaliar quem matou a sua esposa, mas ele também morreu, porque tentou retaliar. Mas o homem mau matou o marido. O corpo dele está no Parque da Alameda e o espírito também." Tudo seria um conto que ela teria colocado lá, porém, os seus pais poderiam ter visto e associado como se ela soubesse quem acabou matando os seus avós. E por conta disso, eles teriam acabado com ela. São muitos mistérios, muitas coisas que, como eu disse, ninguém soube responder. E as pessoas que poderiam responder já estariam mortas. Mesmo após a condenação, a Rosário sempre negou qualquer envolvimento no crime, dizendo que a sua filha era muito amada, que sempre fizeram o melhor para ela. E durante a sua passagem na prisão, ela tentou pelo menos 2 vezes acabar com sua vida. Uma em 2017 e uma em 2018. E a sua vida na prisão era um verdadeiro inferno, já que ela era frequentemente alvo de outras detentas. Além também da sua depressão, que piorou conforme o tempo. Por conta disso, no dia 18 de novembro de 2020, ela conseguiu acabar com sua vida se enforcando na prisão de Brieva, em Ávila, aos 51 anos. O Alfonso permanece preso. Ele reagiu friamente quando soube da morte da Rosário, sem falar absolutamente nada. E ele é um prisioneiro tranquilo. Ele não se envolve em brigas, ele participa de um trabalho remunerado da prisão e ele é responsável, inclusive, pela biblioteca do local. Ele nunca aceitou o crime, nunca falou nada além do que já foi dito. E ele provavelmente é a única pessoa que realmente sabe o que aconteceu com a Assunta naquela noite. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais. Se você viu esse vídeo até aqui, aproveita também, deixa nos comentários onde você mora. Quero saber até onde o meu vídeo tá atingindo. E é isso. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.